Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Andrews. Vamos hoje falar sobre a parte 5 do nosso curso aí de Snake. Somente corrigindo uma errata do vídeo passado. O vídeo passado eu falei que era a parte 5, mas era a parte 4. Na correria da gravação eu acabei me confundindo. Esta é a parte 5 e o vídeo passado fica com parte 4. Como eu já enviei o vídeo passado, eu acabei não conseguindo arrumar lá, tá? Mas somente isso, fica avisado aí pra vocês, que a parte passada é a parte 4 e esta parte é a parte 5. Na parte passada, nós vimos como fazer as animações da Snake e todo aquele processo lá para já deixar praticamente funcionando ali o movimento. Desta vez nós vamos verificar aqui a parte de colisão da Snake, como que funciona essa colisão, e a parte da criação das maçãs, tá? Então vamos lá, deixa eu carregar a fruta aqui para explicar para vocês e vamos trabalhar em cima dela. Então tá aqui, a nossa fruta, ela é uma cena que tem um Node 2D com um sprite, que é somente a fruta. Essa fruta, ela tá separada, não tem uma texture region. Aí eu tenho uma área 2D com um rectangle, um collision shape 2D com um rectangle, que pega mais ou menos aqui a região da fruta. Eu não peguei certo, gente, porque o que acontece quando a gente trabalha com 2D, se a gente faz uma colisão Perfect Pixel, que é uma colisão que eu vou bonitinho aqui, eu tenho um custo mais alto de estar fazendo o cálculo dessa colisão. Então, em caso de muitas colisões desse tipo, eu posso ter um início aí de travamento. Então, para evitar isso, eu faço uma colisão mais simples, até porque eu estou trabalhando com grid. Então não tem necessidade de ter uma Collision Perfect Pixel aqui. Então vamos lá no nosso main, nosso game GD, para aqui, nosso game test CCN é a nossa tela principal lá do jogo, onde eu tenho a criação das maçãs e a nossa Snake. Então aqui que eu vou ter a criação da nossa frutinha e outras coisas, tá? Eu vou explicar aqui tudo que nós temos aqui nesse pedaço e depois a gente vai lá para a Snake, para as colisões da Snake. Então aqui inicialmente eu tenho o Unread Var Fruta, que eu estou carregando essa cena da fruta que eu mostrei para vocês aqui. Eu tenho aqui duas variáveis com velocidade de som e velocidade final, que são tipo floats, elas estão em 0.0. Aí aqui eu tenho várias conexões, eu tenho a conexão desse timer aqui. Toda vez que ele acabar, ele vai criar a fruta. Falando nisso, até esqueci de mostrar para vocês a composição aqui do nosso main, né? Deixa eu explicar para vocês. O nosso main é o Node 2D. Ele vai ter aqui um Tiro Map que eu configurei aqui, ó, o nosso Tiro Set. Vou mostrar para vocês aqui. O nosso Tiro Set ele vai ter apenas eu acho que isso daqui é um Auto-Type, é um Atlas, tá vendo? Ó? Ele vai ter um Atlas com esses 3 pedaços só, que é o que eu estou usando. Tanto que vocês podem ver aqui que são esses 3 pedaços de terreno, ó, que dá essas diferenciações aqui, ó, do mais escuro, o mais claro e o padrão verde. Eu vou ter um Node 2D frutas, que vai ser onde eu vou colocar as frutas. Eu vou ter
nosso Snake 2D, que é a cabeça do nosso Snake, ela está aqui em cima, ó, tá vendo? Eu vou ter esse timer, que vai ser o timer de criação das maçãs. Ele está como 1 segundo Unshot Auto Start, ou seja, ele vai começar quando essa cena começar, e quando ele acabar ele não começa novamente. Eu tenho um Title Map 2 aqui, que é essas stones, tá vendo? Essas barreiras. Eu tenho uma Canvas Layer separada aqui na Layer 1, que dentro dela vai ter a nossa GUI, que é esse tempo restante, esse score. Eu tenho um Game Sound aqui, que é a música de fundo que toca. E eu tenho um To-Win que eu vou manipular essa velocidade do som. Então vamos lá, aqui eu estou conectando o tempo, sempre que ele acabar eu vou executar esse Create Fruit. Eu estou conectando a nossa Snake 2D, que é a cabeça da nossa Snake. Estou conectando o sinalzinho Score dela. Aqui ó, eu tenho esse sinal Score dela, cadê? Aqui ó, Signal Score, tá? Então eu estou conectando esse sinal Score dela. Para executar aqui dentro dessa Canvas Layer GUI a funçãozinha Add Score. A gente vai dar uma olhada lá depois, mas para vocês que viram lá o curso do conceitos de plataforma, é a mesma ideia. Eu executo lá no nosso personagem um score, sempre que ele pegar tipo algo eu vou executar esse score, e lá na minha guia eu vou somar esse score para mostrar na tela. Então, basicamente, essa conexão aqui, ela está fazendo o meio termo entre essas duas. Eu vou conectar o nosso To-Win aqui, para sempre que ele for completado, ele executar essa função terminar To-Win. E vou conectar a minha guia aqui, morrer, eu tenho lá na minha guia, aqui, eu tenho um signal morrer, ó. E eu vou chamar ele na Snake 2D e chamar a funçãozinha destruir. Basicamente, a minha guia ela vai contabilizar o tempo. Então, quando o meu tempo chegar em 0, eu vou destruir a minha Snake. É para isso que essa conexão serve. Mas a gente vai olhar com mais calma isso depois. Vou habilitar aqui o Randomize para sempre que o jogo começar a ter números diferentes. Aqui eu vou criar uma variável local Tilo, vou pegar as células usadas do meu TiloMap 2, que o meu TiloMap 2 é o bloquinho, tá? Então eu vou pegar todas as células usadas e gravar nessa variável. E aqui para terminar eu vou fazer um loop no tamanho desse tiro e gravá-la na minha grid como brick. O que eu vou fazer? Cada tiro desse ele tem um tamanho de 16 por 16. Então ele vai estar dentro da grid. O que eu vou fazer é pegar onde ele está no mapa aqui e converter ele para grid. Então a minha grid vai saber que ali naquele espaço é um obstáculo, eu não vou poder passar, porque ele é um brick. Ele não vai poder criar maçã em cima também. E é bem simples, é desse jeito aqui, eu recupero as células, faço um loop do tamanho do tiro, que é o tamanho que as células foram recuperadas, e vou colocar na grid, ó, com tiro I e o tiro X e o tiro Y. Dentro aqui desse I. E vou transformar em brick porque é um brick que vai estar lá, não vai ser um terreno. Então aqui, vamos primeiro aqui. Quando acabar o nosso tempo eu vou criar a fruta. Então o que essa funçãozinha criar fruta vai fazer? Ela vai pegar aqui uma largura, uma altura, que vocês podem colocar como grid X, grid Y, dá na mesma. Esse valor ele vai ser um inteiro, eu vou dar um round nele, ou seja, se ele pegar tipo ali 1.8, ele vai virar 2, se ele pegar 1.4, ele vai virar 1, ele sempre vai deixar esse valor arredondado. E qual o valor que eu vou pegar? Vou pegar um valor randômico entre 1 e grid largura menos 1. Grid largura, vamos lá na nossa grid.
é que aqui não vai ter, vai estar lá na nossa cena da grid, aqui ó. Ela vai estar com 40, só que se vocês lembrarem bem, eu não vai ter 40, vai ser de 0 a 39, que dá 40, mas não vai até o 40, mesma coisa 60, vai de 0 a 59, não vai até 60. Devido a isso, eu tenho grid largura menos 1, porque eu vou de 1 a 39. E por que eu não vou 0? Porque 0 já está o meu bloquinho. Então não tem necessidade de eu colocar na posição 0. A mesma coisa aqui, eu vou de altura, que no caso é o grid Y, eu vou de 1 até 39, que está lá até 59. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um laço. Enquanto o grid checar itens, largura menos 1, altura menos 1, que é o resultado desses dois, então vamos lá na grid para verificar o que ele faz aqui no checar itens. Aqui. Ele vai pegar uma posição e vai verificar se nessa posição x e y que eu tenho aqui for diferente de terreno. Se for diferente, ele retorna true. Se for igual ao terreno, ele retorna false. Então, o que vai acontecer aqui no nosso game? Aqui, enquanto ele estiver true, ele vai ficar dentro do laço. Quando ele for false, ele vai sair. Então, lá a gente verificou que enquanto ele estiver true, significa que não é terreno. Então, ele deu true aqui, nessa posição, significa que a posição que eu estou aqui da grid não é um terreno. Então, eu não posso criar a maçã aqui. Então, ele vai pegar a largura e a altura de novo, vai calcular e vai fazer a verificação aqui novamente. Ah, tá, agora na segunda verificação deu que é um terreno, deu false essa função. Então, ele vai sair e vai vir para cá. Deu false, ele vai alterar a minha grid. Ele vai pegar aqui largura e altura menos 1, que eu já expliquei para vocês numa aula aí, que eu não sei porquê, mas funciona, então vamos deixar assim. E vai transformar ele em fruta, porque vai ser criada uma fruta naquela posição. Aí eu vou criar uma variável local, minha fruta, e instanciar a fruta que eu coloquei aqui em cima, ó. E vou adicionar dentro de frutas, lá no nosso game, ó, dentro desse node to de frutas, a minha fruta. E vou arrumar a posição dela. A posição dela vai ser qual? Vai ser a posição de grid para pixels de largura e altura, com offset 8, porque dá a mesma coisa ali do offset da Snake, da cabeça da Snake. Desse modo eu vou ter a posição em pixels e ela vai ficar na posição pixels, que daí o que vai acontecer? Nós vamos ter isso daqui. Deixa aparecer uma aqui para a gente ver. Ela vai ficar sincronizada aqui com a grid, ó, e eu vou conseguir pegar ela certinho, porque ela vai estar na mesma posição da grid, ó. Vocês veem que a mesma posição que a minha Snake sobe ou desce, é o que ela é criada, porque ela é alinhada com a grid. E quando eu criar a fruta, eu vou alterar a velocidade do som, que é aquela variável que eu criei lá em cima, para mais 0.01 e iniciar o tempo novamente. Ou seja, eu criei uma fruta, aumentei a velocidade do som e reiniciei o tempo para criar outra fruta. Vamos ver o que mais tem aqui. Eu tenho essa funçãozinha aqui, alterar. Tá. Então aqui, ó, no meu processo delta, todo o tempo eu estou executando essa funçãozinha alterar. E o terminal to win vai estar aqui dentro. Tá. Então aqui, o alterar. O que ele vai fazer? Primeiro que eu estou definindo uma variável local com um to win translinear. Eu cheguei a postar lá no curso de plataforma, de conceitos de plataforma, um link sobre essas transições. Eu vou colocar de novo nesse vídeo, mas se vocês tiverem dúvida, pesquisa certinho, porque cada transição ela se comporta de um jeito. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou verificar se a velocidade do som for menor que 0.5 e a velocidade final for menor que 0.5, ou seja, o meu som tá bem no comecinho, eu comecei o jogo, eu vou interpolar essa propriedade. A propriedade que eu estou interpolando é o som.
eu estou interpolando o pitscale dele, que é a velocidade dele. Ele vai de 0.01 a 0.5 em 1 segundo, na transição que eu escolhi, que é translinear, e no modelo Easy In-Out. Ele vai iniciar o nosso to-in. A nossa Snake 2D MoveTimer.WaitTimer.03, o que essa linha vai fazer? Ela vai aumentar a velocidade da nossa Snake, porque vocês lembram lá que nas aulas passadas que eu falei que o MoveTimer que diz a velocidade que ela vai se mover de um espaço da grid para o outro. Então aqui eu estou alterando esse MoveTimer. Quanto menor ele for, mais rápido ela se move. E a velocidade final é igual a 0.5, que eu estou definindo um padrão aqui para a velocidade final. Eu vou explicar essa linha, as outras só vai aumentando, tá? Então aqui eu estou colocando a velocidade do som está menor do que 1.0 e a velocidade do som maior ou igual a 0.5, ou seja, ela está entre 0.51 e 0.99, ela está nesse meio. A velocidade final menor que 1 e velocidade final maior ou igual que 0.5, ou seja, a velocidade final está entre 0.5 e 0.99, lembra que aqui, depois da primeira parte, eu defini ela como 0.5. Então ele vai executar isso. O que ele vai executar? Ele vai interpolar o som, a velocidade, entre 0.5 a 1.0 em 1 segundo, naquela transição no modelo Easy In-Out, vai iniciar o to-in, vai aumentar a velocidade da nossa Snake e vai definir a velocidade final para 1.0. Daqui para frente, ele só vai repetindo isso, mudando os valores. Para que isso? Isso é para eu ter lá, quando a gente está reduzindo o tempo do jogo, ele aumentando a velocidade do som e aumentando a velocidade da Snake. É isso que esse código aqui vai fazer, tá bom? Até aqui ele vai fazer isso, ó, é a última velocidade. E aqui o que acontece? Quando o nosso to-in acaba, ele vai executar esse terminal to-in. O que ele vai fazer? Ele vai transformar a velocidade do som na velocidade final, que é essa velocidade que a gente define no final. Por isso que a gente define a velocidade final, para a gente realizar esses cálculos aqui e para ter uma velocidade física, uma velocidade final do som, para ele não ficar descendo, subindo, entendeu? Ele ficar numa velocidade fixa depois que ele teve aquele efeito lá de que ele deu aquele groove e aumentou a velocidade. Então aqui a gente já viu a criação das maçãs, a velocidade do som. Vamos dar uma olhada lá nas colisões da nossa Snake. Então vamos aqui primeiro nas conexões. Aqui eu tenho as conexões aqui da nossa Snake 2D. Com o tempo morrer, quando o tempo acabar, eu vou executar libertar. A colisão aqui do conector quando entrar uma área e quando entrar um corpo. Lembrando que no caso de uma área 2D nós temos conexão de área e de corpo. O que seria o corpo? O corpo seria um static body, um kinematic body e esqueci o outro tipo de corpo lá, mas é aqueles 3 tipos de corpo que você tem física. Isso seria um corpo. Área seria qualquer área que você colocasse no jogo, qualquer área 2D. Então aqui nós temos conexão para a área 2D, que vai executar colidir área, e conexão para o corpo, que vai executar colidir body. Então vamos ver da área primeiro aqui, que vai ser a colidir área. Aqui. Então aqui temos colidir área e a área. E aqui eu estou perguntando, a área está no grupo fruta? A nossa fruta, se eu pegar aqui na área dela e vir aqui no Node Group, ela tem um grupinho, ela está num grupinho chamado fruta. Então aqui eu estou perguntando, minha área está no grupo fruta? Quer dizer que a partir desse ponto eu vou saber que eu estou colidindo com a minha fruta. Então eu vou pegar área, get owner, kill your free, eu vou deletar a minha fruta. Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte, ó, aqui a minha fruta. A minha fruta está aqui. Se eu deletar essa área 2D, eu vou deletar só ela. Eu ainda vou ter o sprite e a fruta.
Quando eu faço get owner, eu vou pegar quem é o dono dessa área 2D. Quem é o dono dessa área 2D? É esse node 2D que é fruta. Então eu deleto ele. Eu vou emitir o sinal score com valorzinho 10. Vou tocar o som de it lá no nosso Snake 2D, que é o somzinho de comer. Aqui, ó, vou criar uma variável local var objeto corpo e instanciar o corpo, que é o corpo da nossa Snake, tá? Vou definir a posição desse corpo para menos 50, menos 50, ou seja, esse corpo ele vai estar fora da área do jogo. Ele vai ser criado mais ou menos por aqui, ó, nesse setor, fora da área do jogo. Vou chamar o owner da nossa Snake 2D e vou dar um calder thread ao de objeto corpo. Esse calder thread eu também já expliquei, se eu não me engano, anteriormente ou lá no nosso conceito de plataforma. Basicamente ele vai adicionar esse objeto corpo quando essa cena estiver livre, não estiver executando nada nela. E referências onde append vou estar inserindo esse objeto corpo na referência. O que acontece? Eu já expliquei lá na aula passada. A partir do momento que eu entro nas referências e quando eu entrar lá no mover da nossa cabeça do Snake e depois do mover eu entrar aqui no nosso atualizar referências, automaticamente essa referência ela já vai se atualizar e começar a se mover com o corpo. Então eu não preciso me preocupar em criar ela no lugar certo, de mover a outra para outro lugar. Eu inserindo, automaticamente as funções lá já vai atualizar tudo. Então eu só preciso adicionar essa parte no corpo, acabou, não preciso fazer mais nada. Aí aqui eu estou verificando, eu faço uma outra verificação. Se está no grupo corpo, eu chamo destruir. O que seria o grupo corpo? O grupo corpo é o corpo da nossa Snake 2D. Porque eu venho aqui no colisor, aqui ó, Snake Body. Se eu venho aqui no colisor, ela está no grupo corpo. Então, quando eu colido com o corpo da minha Snake, eu vou destruir toda a Snake. Porque é o princípio da Snake, se ela colide com o corpo dela, ela vai ser destruída. Então, vamos dar uma olhada aqui no colidir body, para depois a gente ir para o destruir. Aqui, colidir body. Temos o body, basicamente aqui eu não vou verificar qual body que está colidindo, eu vou apenas colocar set process false, move timer stop e destruir. Que na verdade também já acontece no destruir, né? Então na verdade eu nem preciso fazer aqui, é só colocar destruir. Por que eu tenho o bold aqui, gente? Por causa do seguinte, é o meu bloco do TileMap 2, ele é um static body, isso daqui. Então, para eu colidir com ele, eu tenho que ter uma colisão lá de área com bold, senão não vai funcionar. É só por isso que eu tenho. Então o que vai acontecer ali, eu vou colidir com o body e vou destruir. Vai acontecer a mesma coisa que colidir com o corpo. Então aqui o que vai acontecer no destruir? O set process vai ser false e o move timer stop. Set process significa que esse process aqui eu não vou conseguir mais alterar a direção dela. Move timer stop, ou seja, eu parei o tempo de movimentação dela, ela não vai se mover mais, ela vai ficar parada. Sprite visible, o meu sprite da Snake ele vai ficar invisível, eu vou deixar ele para false. Particles to the emitting, a minha partículas de explosão eu vou ligar ela, ou seja, eu vou ter explosão. O tempo morrer, até então o meu timer aqui que estava parado, eu vou iniciar ele do tempo morrer. Vou tocar o sonzinho de morrer.
e iniciar um loop aqui entre todas as referências, e em cada uma que for maior que 0, lembrando, mesma coisa da aula passada, 0 é a cabeça. Eu já estou trabalhando com a cabeça da Snake aqui, então não preciso trabalhar com ela, eu trabalho a partir do 1. Então a partir do 1 eu vou executar destruir em todas. Se eu for lá no meu Snake Body, o destruir, eu tenho o seguinte: eu primeiro deixo meu sprite invisível, ligo a emissão das partículas e inicio o tempo morrer. Basicamente isso. Então vamos voltar na nossa Snake. Vamos nos concentrar nela. O que acontece? Eu iniciei o tempo morrer. O que acontece quando esse tempo morrer acaba? Aqui, ó, eu tenho a conexão dele. Quando acabar, eu vou executar libertar. E no libertar, eu vou dar clear free e mudar a tela para a mesma tela. Ou seja, eu vou reiniciar o level lá para a tela inicial, que é onde eu aperto o botão. E no Snake Body, eu tenho a mesma coisa. O tempo morrer. Eu tenho a conexão dele que vai executar libertar, e o libertar deleta a parte do corpo. Com isso, gente, eu já tenho todo o funcionamento da Snake, tá? Eu já vou ter a nossa Snake, eu já vou ter a criação das maçãs, eu já vou ter a Snake colidindo com a maçã e aumentando um pedaço do corpo, já vou ter ela colidindo no muro, já vou ter ela colidindo com o próprio corpo, já vou ter ela explodindo, já vou ter ela deletando, já vou ter a tela inicial. A única coisa que eu não vou ter, que eu não expliquei para vocês até agora, é a nossa GUI e a contabilização dessas maçãs e do tempo na nossa GUI. Então a gente vai dar uma olhada nela agora. Então vamos lá para a cena da nossa GUI. A cena da nossa GUI aqui eu vou ter um control, um timer. Ele vai ser um timer de 1 segundo com one shot auto start. Um score, que é um texto, que vai estar score igual a 0. E um time, que é um texto também, que vai estar tempo restante igual a 0. E aqui no nosso script, deixa eu só olhar uma coisa aqui que eu acho que eu acho que a gente não está nem usando isso aqui. Não está nem usando, não sei nem porque eu criei, mas deixa aqui. Aqui no nosso, eu vou ter aqui, ó, nossa GUI, eu vou ter duas variáveis, uma variável MyScore e uma variável timer. Variável MyScore vale 0, variável timer 300. MyScore é o score que eu começo no jogo, e o timer é o timer que eu começo no jogo. Eu vou ter um signal morrer e um red daquele timer lá, que eu estou conectando ele. Quando acabar, eu vou executar contar segundos. E no red eu vou mostrar o time, né? Eu tenho aqui o time, que o texto dele vai ser igual ao tempo restante, 2 pontos, espacinho, string timer, que é esse timer aqui, segundos. Ou seja, eu vou ter tempo restante 300 segundos, que é o que aparece no começo do jogo pra gente. Então vamos aqui nesse contar segundos, porque o tempo já vai começar, ele é 1 segundo. Então deu 1 segundo, acabou o tempo, ele entra aqui. Ele vai pegar esse timer e tirar 1, e vai atualizar o meu texto. Então, ou seja, se aqui está aparecendo 300 segundos, aqui vai aparecer 299, 298, 297, que é aquele tempo que a gente vê na tela. E aqui eu tenho mais uma verificação, eu verifico se o tempo é menor ou igual a 0. Se for, eu vou emitir o sinal morrer, vou parar o tempo, caso contrário, eu começo o tempo novamente. Por que esse morrer aqui? O que acontece? Lá no nosso game, nós temos a conexão aqui, ó, da nossa GUI, o morrer com a Snake 2D, que vai executar o destruir lá na Snake 2D. O que é o destruir na nossa Snake 2D? A gente acabou de ver, que é a funçãozinha de destruir, que faz aquela explosão, que destrói o resto do corpo e depois tira tudo da memória e recomeça a tela. Então, basicamente, quando o nosso tempo acabar, a nossa Snake morre e volta para a tela inicial lá para o main. Agora temos esse add score, só que esse add score ele vem da Snake. Então nós temos aqui, ó, na parte aqui da maçã. Então quando a gente pega a maçã, eu emito o sinal score com 10. Esse sinal, ele está aqui na nossa conexão no nosso game.
Então eu estou conectando aqui o sinal score da Snake lá na nossa G e lá vai executar a add score. Então quando eu pegar a maçã, eu vou executar isso daqui, ó. Esse score é aquele 10 que eu enviei lá na Snake. Então eu vou pegar aqui mais score, que é minha variável local, e somar com esse score. Ou seja, se aqui está valendo 0, eu somo 0 com 10, eu vou ter 10. E atualizo o meu texto, ou seja, eu vou ter agora score igual a 10. Aí eu tenho só mais uma coisinha aqui que é o nosso main, para mostrar para vocês e a gente testar lá para mostrar que está tudo funcionando. Então aqui o nosso main eu tenho um control, um color rect, que é esse fundo verde, uma label, que é essa Snake 2D, e um button, que é esse iniciar jogo. E de script eu tenho aqui uma conexão desse botão, quando ele for apertado eu vou executar button pressed, e quando ele for apertado, que é aqui o button pressed, eu vou mudar para a cena do nosso game, que é a nossa tela inicial aqui, que começa o nosso jogo, que é isso daqui, tá? Então, se a gente testar aqui agora, ó, vocês podem ver que bate tudo que eu falei para vocês. A nossa Snake, o movimento, né? O tempo lá que a cada 1 segundo vai diminuindo. Se eu pego a maçã, eu tenho o aumento do score. Aqui eu tirei o som para vocês poderem ouvir a minha voz, mas vocês testando aí em caso o jogo, vocês vão poder ver que caiu ali de 250, a música aumenta e a Snake também aumenta a velocidade. As maçãs não são criadas nem em cima da Snake e nem dentro ali da parede ou em qualquer outro lugar, por conta daquela funçãozinha lá que a gente criou lá no game, né? E se eu bater no corpo ou na parede, eu tenho a explosão. Então é isso, gente. Eu acho que eu expliquei tudo para vocês. Se ficou alguma dúvida aí, vocês colocam aí nos comentários, tá bom? E fica por aí. Até mais, falou, abraço.